Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, nossa aula 04 da turma de Bionegócios e Marco Legal para Biotecnologia. Eu quero começar essa aula dizendo a você que eu estou muito feliz, na verdade, com o feedback que eu tenho recebido nos formulários de avaliação do NPS. Isso me motiva muito, está me motivando muito. Fazia muito tempo que eu não dava aula num curso de doutorado, ainda mais numa inovação como está sendo esse curso, que é na área de biotecnologia, uma área que é um pouco distante do meu dia a dia, E a gente está aqui com muita satisfação realmente. Eu acho que pelo feedback que vocês estão dando, aí não o feedback do formulário, mas o feedback nos trabalhos que vocês estão fazendo, que eu estou acompanhando lá pelo quadro do Miro, eu estou muito animado. Eu acho que a gente vai ter muito resultado aqui nessa disciplina e vamos seguir, não é isso? Então, com essa introdução, eu queria ainda fazer um comentário, mais um recado aqui, Na verdade, são dois comentários do ponto de vista operacional, antes da gente começar a aula, tá? A primeira coisa, é pedir desculpa a você que se matriculou na turma segunda e quinta, quando, na verdade, a disciplina acontece às terças e quintas, tá? Eu e a professora Aniele avaliamos isso e a gente reconheceu que, de fato, houve um desencontro de informação entre nós, uma má comunicação entre nós e a secretaria, e isso acabou gerando esse desencontro também na hora da matrícula. Mas a gente resolveu isso na aula passada. Eu acho que você já deve ter assistido a aula passada. Se não assistiu ainda, você assiste. Em todo caso, eu estou reforçando aqui que a partir de hoje, na verdade, a partir da próxima semana, não a partir de hoje, Essa aula aqui está sendo gravada naturalmente, mas a partir da próxima semana, todas as aulas das terças-feiras, elas serão gravadas, certo? Daqui até o final. E todas as aulas da quinta, elas devem ser síncronas. Ou seja, com a minha presença ou a presença da professora Aniele, tá? Quando fizer sentido a presença dela, porque a gente está compartilhando isso e eu sou o principal responsável pela matéria, tá? E nas quintas-feiras sempre síncrona, para que dê para todo mundo participar, vamos dizer assim, no formato presencial online, que é essa aula que a gente chama de síncrona, tá certo? Então, ficamos combinados assim. Logo, quem tem aula de alguma outra disciplina que se matriculou na terça-feira de tarde, não vai ter problema, porque vai poder assistir em qualquer horário a aula da terça. E para quem não tem aula às terças-feiras, eu tenho uma recomendação para que vocês evitem a procrastinação. Vocês sabem que eu falo sempre de produtividade, que você não deixe de assistir a aula gravada no horário da aula, na terça-feira, tá? E de preferência, quando a gente terminar uma aula e tiver atividade para fazer, você faz logo na sequência da aula, na terça-feira. Essa aula daqui, por exemplo, que é na quinta, mas que está gravada, que vai ser gravada, que vai ficar gravada, Você termina essa aula e já parte para fazer a atividade que está dentro da aula, tá certo? Por quê? Porque você ainda está com o assunto fresco assim na cabeça, pega o embalo ali e, sobretudo, não procrastina, tá? Eu tenho uma sensação, pelo fato de eu estar gravando as aulas, eu não sei se você sabe, mas 100% das minhas aulas, inclusive as presenciais, elas são gravadas, tá? E eu percebo que, pelo fato de eu estar na aula presencial gravando a aula, tem muitos alunos que às vezes não vão na presencial, na graduação, e às vezes os que vão, às vezes ficam um pouco dispersos, confiando que não, a aula está gravada, eu vou assistir depois. E aí esse depois vai ficando para depois, aí aquela procrastinação que é intrínseca a nós, acaba vencendo quase sempre. Por falar nisso, tem um vídeo muito interessante, uma palestra do TED sobre procrastinação, que eu recomendo a vocês que assistam, tá? Mas enfim, dado esse início aí, acho que agora sim a gente pode começar a nossa aula. Como vocês estão vendo aqui na tela, o nosso quadro do Trello, tá? Eu espero que você já esteja acostumando a usar o quadro do Trello. E a ideia aqui é essa mesmo. Eu sei que tem muita gente que vai ter dificuldade, principalmente nesse começo, em relação ao uso de tecnologia, mas relaxem um pouco, é isso mesmo, tá?
vocês vão aprendendo aqui, a gente tem até o dia 15 de novembro aí, para ir trabalhando. A ideia não é que ninguém saia expert em Trello, Miro, em nenhuma das ferramentas que eu tô explorando aqui, mas que vocês, com o passar do tempo, vocês vão ganhando habilidade. Lembra das primeiras aulas, competência, habilidade. Com o passar do tempo, vocês vão adquirindo habilidade. Daqui a pouco, quando vocês menos esperarem, vocês estão conseguindo usar a tecnologia e estão com essa habilidade a mais. Eu espero que você saia daqui com algumas habilidades que você não esperava, tá? Então, vamos lá. Aqui, como a gente tem o quadro do Trello, então, aula 1, aula 2, aqui tem as datas, tem os links para os vídeos das aulas, né? Não vou me repetir aqui porque vocês já sabem disso. Então, vamos aqui direto para a aula 4. Então, a gente está nessa aula 4 aqui, tá? A aula 4, qual é o título dela? Negócios em Biotecnologia. Então, eu tenho um método, né, que eu tenho trabalhado, e depois de estudar alguns anos a parte de inovação e empreendedorismo, a gente começa sempre com a descoberta. A descoberta é o quê? É a fase que a gente está praticamente terminando. É a fase onde eu trabalho com vocês as competências, as habilidades de cada um, experiência. É uma espécie de um autoconhecimento mesmo, tá? Então, a gente está passando essa fase agora e a gente está entrando na outra fase, que é a fase de ideação. Então, basicamente, as fases são descoberta, ideação, que é essa que a gente está começando hoje, depois a gente entra na modelagem, depois na implementação e, por último, a captação de recurso para a inovação. São essas 5 etapas que eu sigo sempre em todos os cursos que eu dou ligados a negócios, inovação e empreendedorismo. Tá bom? Então, entrando já em negócios e ideação, o que é que a gente fez? Você vai entrar sempre na descrição do card, né? A descrição do card aqui do Trello vai ter lá o sumário da aula. E qual é o sumário dessa aula de hoje? As habilidades dos inovadores de ruptura e exemplos em biotecnologia. Lembra que a gente acabou a aula passada com o livro lá do Clayton Christensen, O DNA do Inovador. Eu vou trazer ele aqui de novo. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ideação. Ideação é isso mesmo que você está pensando, né? Mas a gente vai formalizar um pouquinho mais esse conceito. Vou mostrar para vocês algumas ferramentas para ideação, tá? Como vocês já perceberam, eu gosto muito de tecnologia e vou dar aqui algumas. A gente vai sempre usar ferramenta para quase tudo que a gente for fazer aqui, tá? Mas como eu falei, não se preocupe quem tiver alguma dificuldade, porque não tem problema. O importante é aprender o conteúdo, e quem tiver muita dificuldade, se for muito mais analógico do que digital, não tem problema, pode fazer o trabalho em outro formato, é só conversar comigo, falar sobre a dificuldade que a gente vai ajustando. Não deixem passar isso, tá? Mas eu estou aqui para ajudar você a eliminar essa dificuldade aí da tua vida, tá? Então, as ferramentas para depois. Aí a gente vai começar aí uma parte mais prática. Apesar da aula ser gravada, hoje tem uma parte prática e eu espero que vocês façam. Inclusive, se vocês que estiverem assistindo essa aula no horário da aula, se quiserem fazer em grupo, tem lá o nosso grupo do Telegram, né? Com a turma toda. Cutuca lá, um cutuca o outro e diz, vamos fazer atividade aqui junto. E aí, de repente, vocês se colaboram mesmo no dia de aulas gravadas. Enfim, o aprendizado hoje não se dá mais somente no horário da aula. Eu sou aqui basicamente um guia, né? Um mentor aqui da caminhada de vocês nesse conteúdo, né? Até porque biotecnologia, eu nunca imaginei que eu fosse dar uma aula, num curso de doutorado em biotecnologia, mas eu estou aqui, né? Então, depois eu vou passar a atividade prática no Trello das atividades, e por fim eu vou deixar um texto, uma entrevista do Peter Drucker, que eu quero que vocês leiam, tá? Porque isso a gente vai discutir um pouquinho na aula síncrona. Quando a gente tiver aula síncrona, eu vou trazer esse texto de volta. Eu acho que esse texto fecha bem essa parte toda. Ele até não está muito ligado à etapa de ideação, não, mas ele traz um pouco daquele conteúdo de habilidade, de competência, aonde que eu vou investir, aonde que eu devo investir, mais ou menos. Então, essa entrevista é uma entrevista fantástica dele, foi uma das últimas entrevistas que o Peter Drucker deu, e essa entrevista está perdida assim no canal no YouTube de alguém. Eu fui lá, na verdade nessa época não tinha nem as ferramentas de coleta de artigo, de texto, de nada, de rede social, e eu fui assistir essa entrevista várias vezes. Eu fui escrevendo texto, pensando e montei esse documento, que esse documento você vai ter acesso ao link, e aí eu recomendo muito que você leia esse documento com calma, porque vai agregar muito, sobretudo na área de gestão,
que o Peter Drucker, não sei se você sabe, mas o Peter Drucker é o pai da administração, considerado o pai da administração moderna, e ele também, para mim, a grande referência em inovação, tá? Porque as bases de inovação e espírito empreendedor, quem escreveu foi Peter Drucker. Tá? Então, aqui está o link para o quadro do Miro, é para lá que a gente vai daqui a pouquinho. Tá? O link para o quadro de atividades do Trello, não é esse quadro, é o quadro de atividades, e o link para o formulário de avaliação da aula, só que você só vai entrar aqui no formulário quando terminar a nossa aula, que você for lá fazer a avaliação dessa aula, e deixa lá o recado, como sempre, né? E eu vou pedir a você o seguinte, toda vez que vocês forem avaliar a aula, a avaliação é da aula, tá? No final vai ter uma avaliação do curso, mas a avaliação fecha um pouco a mente para o que passou, para as outras partes do curso e olha para a aula em si e avalia a aula, tá? É isso que eu preciso que você faça para que eu possa entrar nesse processo de melhoria contínua e você possa me ajudar, e fazendo isso você está ajudando a mim e as outras turmas que vão de repente assistir os próximos cursos, né? Vocês podem inclusive deixar ideias lá no comentário que tem no formulário, coisas que você acha que pode agregar ao curso, eu vou lá e agrego, né? Pode agregar a aula, tá bom? Então, fechando aqui um pouquinho, né? Eu quero só mostrar para vocês aqui que já tem uma boa parte do curso aqui toda planejada, tá? Então as próximas aulas estão planejadas e vai ser isso aqui mesmo, né? Tem aqui a próxima aula, negócios em biotecnologia, parte de modelagem. Eu estou criando uma coisa um pouquinho diferente aqui nessa fase, né? Aí implementação, captação de recursos, como eu tinha falado. Aí a gente vai trabalhar a parte de gestão da inovação, né, a partir da aula 8, e a partir da aula 9, possivelmente, assim, aí já vai entrar também a professora Aniele comigo aqui, né, e nós vamos dividir, combinamos hoje isso, a gente vai dividir essa parte de revisão da literatura. Ela vai ficar com a parte mais teórica e conceitual da revisão da literatura, que ela tem muito mais experiência nisso do que eu, e eu vou cuidar da parte tecnológica junto com vocês, tá bom? Então a revisão da literatura é bom porque tem muito espaço também para a gente usar tecnologia, e aí a gente resolveu fazer essa complementação, né, desse conteúdo, e aí a aula 9, 10... Por quê? Por que a gente vai fazer isso? Porque a ideia é que nós escrevamos, eu, a professora Aniele e vocês, escrevamos um artigo de revisão sistemática da literatura ligado ao tema bionegócios, tá? Então, um desses temas que a gente está trabalhando no curso, ou mais de um, será escolhido. Vocês podem, inclusive, começando a pensar no artigo que vocês querem escrever de revisão sistemática comigo e com ela, porque o artigo, na verdade, vai ser o trabalho final de curso. Eu estou aqui adiantando para vocês. A gente vai ter esse trabalho final de curso, mas vocês não vão deixar de fazer os trabalhos que a gente está fazendo aula a aula, porque vai ser muito importante aí para a construção desse conhecimento, para que vocês adquiram essa habilidade, certo? E eu tenho certeza, assim, eu estou na expectativa aqui muito boa da gente chegar no final desse curso, em novembro, e olhar para trás, assim, e ter orgulho aí da nossa caminhada. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui nessa aula 12, então eu vou falar da parte de marco legal e tem outras coisas aqui, mas essa parte mais do final, como eu estou dando esse curso pela primeira vez, né? Vamos fazer esse planejamento assim, meio segmentado, por partes, aí depois a gente complementa, mas a ideia central está aqui, e aí vocês podem, sempre que tiver dúvida, acessar aqui o quadro, né, do Miro. E além desse quadro do Miro, aí tem uma ferramenta que ela é minha, né? Não vou colocar vocês aqui com acesso a ela, porque eu fico trabalhando como se fosse um rascunho. Quando eu precisar entregar para vocês alguma parte daqui, aí eu vou do mapa mental, e eu vou e faço isso exclusivamente naquela aula, tá? Então aqui a minha organização também, eu gosto sempre de passar para os meus alunos, né? Que provavelmente assim uma boa parte pode acabar se tornando professor, né, pesquisador. Então eu foco muito, vocês já perceberam que eu tenho um foco, uma orientação muito grande para produtividade, né, e já falei muito sobre isso com vocês aqui, gestão do tempo, essas coisas, e essa organização toda que eu faço, na verdade, eu faço essa organização para que eu ganhe tempo e que vocês ganhem tempo também, porque um professor que tem um curso organizado, ele facilita muito a própria vida. Eu acho que aumenta muito a qualidade da aula, porque a experiência eu estou tendo, né, que a minha aula foi evoluindo de qualidade à medida que eu fui me tornando mais organizado, e eu fui percebendo também que o resultado do aluno também é maior a partir da minha maior organização, porque aí o resultado de um curso, né, de um professor e de um aluno
é o aprendizado do aluno, na verdade, né? Então, se vocês no final do curso não tiverem resultado, eu me sinto responsável pelo resultado, né? Porque é uma construção coletiva nossa, né? Então, no final, assim, eu não gosto muito, não cabe desculpas, assim, porque não aprendi, porque o professor, não, é porque a gente não funcionou bem junto, né? Então, eu tento fazer todo o máximo possível para que a gente consiga trabalhar bem junto e chegar no resultado no final, assim, de fato, de excelência, tá? Então, aqui, né, eu tenho esse processo meu aqui, as aulas estão todas aqui também, aí eu vou colocando as aulas aqui, os vídeos das aulas gravadas vão ficando aqui, para mim, né? Tem aqui também as principais percepções por vídeo, né, que eu gravo um vídeo, coloco no YouTube, depois eu passo um softwarezinho que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Para fazer um resumo da aula para mim, eu trago o resumo para cá, né? Ou seja, eu fico com tudo bem organizado e calibrado, né? Então, a nossa aula aqui, a gente indo para a nossa aula de hoje, essa aqui, de ideação, então eu já estou com o conteúdo dela aqui, tá? Então, vamos lá agora para o primeiro ponto da aula, né? As habilidades dos inovadores de ruptura e exemplos em biotecnologia. Vocês vão lembrar que na aula passada, eu vou lá para o quadro agora, porque o que eu tenho aqui, tá? Eu já estou também, o que tem aqui, vocês não se preocupem que tudo que está aqui agora, eu trouxe também aqui para o quadro do Miro. Então a gente tem aqui, ó, a gente está nessa aula aqui, essa aula que vocês estão vendo aqui, tá? Então tá o sumário da aula que eu já passei para vocês, não vou precisar passar. Tudo que está nesse quadro, vocês podem de repente copiar e colar e levar para o quadro de vocês, cada um já tem o seu quadro. Coloca lá os pontos que vocês têm dúvida, porque eu vou lá, entro, respondo, né? Já estou interagindo com pessoas, né? Tem algumas pessoas que terminam a atividade no quadro, ou tem dúvida, marca lá um comentário, bota o meu nome, assim, por exemplo, né? Aqui eu posso chegar aqui e dizer, assim, ó, marcar aqui, colocar aqui arroba, vou colocar aqui o meu nome, não vai Eduardo Seton, esse aqui é um outro login que eu tenho, tenho dúvidas nesse ponto, né? Então, a partir do momento que vocês fazem isso, né, aqui no Miro, eu vou receber uma mensagem, vai aparecer aqui, ó, como está aparecendo aqui, tá vendo, ó? Um aluno meu de graduação, ele chegou aqui e disse, professor, boa tarde, Eduardo Seton, finalizada a apresentação, ele terminou lá o trabalho, o Vitor terminou lá o trabalho, beleza? Então, quando vocês comentam assim, sai ali no feed, né, do Miro, eu vou lá e respondo, tá certo? Então eu vou eliminar isso aqui, que não faz muito sentido, né? Era só para explicação. E aí sim, a gente vai para a questão das habilidades dos inovadores de ruptura, tá? Então eu vou aqui começar desse livro, né? Para reforçar aqui para vocês, quem não assistiu ainda a aula de hoje, né? Clayton Christensen, né? É uma das referências para mim na inovação, tá? Ele tem vários livros, não só esse, podem consultar aí na internet, né? Então, esse livro, ele explora as habilidades e características essenciais dos inovadores de ruptura. Com base em pesquisas e estudos de casos, o autor identifica 5 habilidades-chave dos inovadores: associação, questionamento, observação, experimentação e networking. Tá? O livro fornece insights valiosos como desenvolver essas habilidades, criar uma cultura propícia à inovação e impulsionar mudanças disruptivas. É uma leitura essencial para aqueles que desejam liderar a inovação e moldar o futuro de suas organizações, certo? Então, vocês percebam, assim, eu já li esse livro é muito bom realmente, e vocês percebam que ele diz assim, ó, o livro fornece insights valiosos sobre como desenvolver essas habilidades, né? Então, eu sou muito orientado ao desenvolvimento de habilidades. Eu sempre digo para meus filhos aqui, assim, ó, não vamos acreditar que a gente nasceu com dom para nada. Vamos acreditar que a gente precisa se esforçar para tudo e, de repente, nesse meio, a gente vai acabar descobrindo que a gente tem uma vocação, que a gente tem um dom para alguma coisa, mas é melhor a gente partir do princípio de que a gente não tem nada, né? E o esforço, eu sou muito favorável, assim, eu sou muito defensor da tese de que o esforço, né, ele nos leva para lugares que a gente não esperava chegar, tá? Então, o desenvolvimento de habilidades. Mas, assim, objetivamente, né, o conteúdo dessa aula, o que foi que eu fiz aqui? Eu já tinha dado para vocês no finalzinho da aula passada esse conteúdo, tá? E tem aqui, ó, a definição de associação, né? Isso é do livro, né? Capacidade, tá claro que está simplificado aqui, no livro ele explora muito mais. A capacidade de associar, a capacidade de conectar informações aparentemente não relacionadas e criar novas perspectivas, tá? Então, além dessa definição, tá? Tem uma outra definição aqui para essa parte de, na verdade a gente está em associação, né?
associação aqui. Cadê? Associar. Então eu estou em associação, a associação está aqui. Aí tem uma outra definiçãozinha que está aqui, ó. Conectar ideias, conceitos ou informações aparentemente não relacionados para criar insights inovadores. Certo? Então, eu acho que com essas duas definições que estão parecidas, vocês fecham aí um pouco, né, o circuito, e a gente vê aqui, ó. E aí, qual foi a minha ideia? Então, a partir da definição, certo, que vocês acabaram de ouvir, o que foi que eu pensei? Qual foi a minha ideia? Não, eu vou trazer exemplos para cada uma das habilidades, mais exemplos ligados à biotecnologia, tá? Para começar a criar ideias na cabeça de vocês. A gente está na aula de ideação, tá? Não está à toa, não é à toa que eu estou fazendo isso, tá? Então, associação, né? A habilidade de associação. Um exemplo. Um cientista associa os princípios de nanotecnologia com a pesquisa sobre proteínas para criar nanopartículas funcionais que podem entregar medicamentos diretamente às células cancerosas, minimizando os efeitos colaterais, tá? Então perceba que é a associação, né, entre coisas, entre definições, entre princípios, entre teorias. Essas associações, né, elas geram, ela é uma habilidade, na verdade, que precisa ser exercitada. E normalmente, se você já fez o mestrado, já trabalha numa universidade, no centro de pesquisa, a gente fica o tempo todo associando, a gente faz isso e faz isso inconscientemente, né? Então, talvez até você diga assim, não, mas isso eu já faço. E você já faz, talvez você já faça, esteja naquele estágio lá da consciência. Me fugiu agora o estágio da consciência, competência inconsciente, né, da competência inconsciente. Então, aqui, né, vamos passar para outro exemplo de associação. A associação entre conhecimentos em biologia molecular e engenharia de materiais leva à criação de biomateriais inovadores para a regeneração de tecidos, combinando células-troncos com substratos biocompatíveis, tá? Então, isso surgiu a partir de quê? Surgiu a partir da associação, tá certo? Então, aqui mais um exemplo em biotech. E aqui, por fim, a associação, associar conhecimentos em biologia molecular e nanotecnologia para desenvolver nanopartículas que podem ser usadas para fornecer medicamentos de forma mais precisa no corpo humano, tá? Ou seja, são duas associações de áreas distintas, né? E que, a partir dessa associação, as grandes inovações, as coisas podem começar a acontecer. Os inovadores, né? Isso é uma habilidade realmente de pessoas inovadoras. Então, e eu repito, né? Essas habilidades aqui não saíram assim da cabeça do Clayton Christensen, não. Foi um estudo em Harvard com diversos inovadores, milhares de inovadores, entre eles Jeff Bezos, Steve Jobs, enfim, outros, foram analisados, né? E eles, a partir desse estudo, foi que se chegou a essas habilidades, tá? Então, a habilidade de observação, a habilidade de enxergar além do óbvio, identificar oportunidades de inovação através de observação atenta, tá? Então, o tempo todo a gente também faz isso de forma inconsciente. Um pesquisador de biotecnologia observa que uma determinada espécie de alga marinha tem uma notável capacidade de absorver poluentes da água. Ele decide investigar como essa água pode ser usada para melhorar a purificação da água em áreas costeiras poluídas, tá? Então, é um exemplo, né, de uma observação. Tudo parte, na verdade, de uma observação, né, de uma associação, que foi a habilidade anterior, e da decisão de um pesquisador de levar o tema como esse para um laboratório, né? Então, você deve trabalhar em algum laboratório. Se você trabalha em algum laboratório, pode conversar com seu professor, com seu orientador, tipo assim, como foi que você começou essa pesquisa? Por que você decidiu fazer isso, né? Pode ter sido a partir da observação, da associação, quase sempre né? Então, aqui é mais um ponto, né? Aqui, exemplo 2, né? Uma equipe de cientistas em biotecnologia observa que as enzimas produzidas por bactérias encontradas em fontes termais podem suportar altas temperaturas. Elas exploram essa observação para desenvolver enzimas termorresistentes, tá? Acho que imagino que tenha, úteis em processos industriais, tá certo? Então, aqui tem mais um exemplo, né, de associação de uma equipe, tá, orientada ao processo de biotecnologia, tá? E por fim, um cientista de biotecnologia
observa uma crescente resistência a antibióticos em bactérias patogênicas, pode conduzir para desenvolver novas classes de antibióticos mais eficazes. Tá? Então, mais uma vez, observação, né? Possivelmente algum nível de associação também, e o que a gente precisa, o que eu quero passar para vocês aqui não é somente a importância da observação e somente a importância da associação. É isso como uma habilidade, ou seja, isso, a partir de agora, você pode repetir isso de forma consciente, porque você repetindo, você vai acabar desenvolvendo mais ainda essa habilidade. Essa é a ideia aqui, tá? Então, questionamento, né? Questionar, a habilidade de fazer perguntas desafiadoras e questionar o status quo. Vou voltar lá para a gente pegar outra definição, que eu também trouxe aqui, ó, de questionamento, tá? Fechando aqui a associação. Outra definição. Questionar suposições e paradigmas estabelecidos para desafiar o status quo e buscar soluções inovadoras. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de inovação, que existem coisas que são muito clássicas, muito tradicionais, assim, e eu acho que a gente precisa, antes de partir para inovar, a gente precisa ter segurança no saber fazer o básico. Tá? Mas isso é uma questão que eu vou tratar em outro ponto aqui do curso, certo? Então, o questionamento, voltando para lá agora, voltando para os exemplos relacionados ao questionamento, então vamos lá. Um cientista de biotecnologia questiona por que os métodos de diagnóstico de doenças infecciosas ainda são demorados e complexos, tá? Então veja que isso é um questionamento e a gente se questiona o tempo todo sobre isso, né? Isso o leva a explorar soluções inovadoras baseadas em biologia molecular para diagnósticos mais rápidos e precisos, tá? Então aqui é um exemplo a mais, né? E agora aqui, ó, mais um exemplo. Uma equipe de pesquisa em biotecnologia questiona a abordagem tradicional de agricultura e procura maneiras sustentáveis de aumentar a produtividade das culturas, considerando métodos de melhoramento genético. Tá? Então, um questionamento, né? Também, e a partir dele, né, surgem insights aí para inovação. O exemplo 3, questionar a abordagem tradicional do tratamento de doenças e explorar terapias alternativas, como terapia gênica, que podem revolucionar o campo da medicina. Tá? Então eu estou trazendo aqui mais um exemplo ligado à habilidade de associar, certo? Então vamos agora para a habilidade de experimentação, disposição para experimentar e assumir riscos calculados, aprendendo com os resultados. Então, exemplo 1. Uma empresa de biotecnologia decide experimentar o uso de culturas de células de plantas para produzir proteínas terapêuticas em vez de abordagens tradicionais. Elas realizam experimentos para otimizar o processo e melhorar o rendimento. Tá? Mais um exemplo aí de experimentação. Um outro exemplo agora de um laboratório. Né? Um laboratório de pesquisa em biotecnologia conduz experimentos para desenvolver um novo método de sequenciamento genético da próxima geração que seja mais rápido e preciso que as técnicas atuais. E por fim, uma startup de biotecnologia pode se aventurar em uma nova técnica de edição genética com potencial para curar doenças genéticas, embora ainda não haja a garantia de sucesso. Tá? Nessa questão da experimentação, tá? Vocês vão ver mais adiante, na fase da implementação de negócios, que eu vou falar com vocês vão conhecer o método Lean Startup, tá? Até um livro, tá? Até um livro que eu tenho aqui na minha prateleira aqui, o Lean Startup, ele tá aqui, ó. A startup enxuta, tá? Então, esse método, ele traz muito com ele essa questão da experimentação, tá? Vocês vão ver, entender o que é um MVP e o poder da experimentação, tá certo? Isso é um tema que a gente vai ver nas aulas subsequentes. Vamos encerrar aqui, tá, com a habilidade networking, tá? Construir e manter uma rede de contatos diversificada para obter insights e conhecimentos externos, tá? Eu peguei essa definição, trouxe outra definição aqui para vocês também, ó. Construir e manter uma rede de contatos ampla e diversificada para trocar ideia e obter informações valiosas. Observem que, tá, essa questão do networking, existem muitas redes que vocês já conhecem, né? Espalhadas pelo Brasil, redes de pesquisa em várias áreas. O RenorBio é um exemplo disso, tá? Então, é um exemplo de quê? Que é uma rede nordestina orientada à biotecnologia e que já tem aí muitos anos de vida, né? E muito resultado também em função
da utilização dessa habilidade que alguns pesquisadores que fundaram essa rede perceberam a importância do networking e de trazer professores de várias áreas, né, para explorar aí a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade e para compor o programa. Ou seja, é um exemplo prático, né, de uma coisa que é uma habilidade de pessoas inovadoras. Tá? Então, exemplos em biotecnologia. Tá? Um pesquisador de biotecnologia estabelece uma rede de colaboração com outros laboratórios em todo o mundo para compartilhar dados e recursos na pesquisa sobre terapias genéticas para doenças raras. Tá? Isso deve inclusive existir. Né? Eu não conheço, não sou da área, né, de biotecnologia, mas na área que eu atuo especificamente isso existe. Né? E então é o poder do network, o poder que essa habilidade dá. Né? E quando eu falo habilidade, eu gosto muito de sempre falar de CPF e CNPJ. É a habilidade que eu tenho e a habilidade que nós temos. Tá? Então uma empresa, ela pode, na minha concepção, também adquirir uma habilidade. A gente está sempre falando muito de habilidade, é um indivíduo, né? Mas eu gosto muito dessa visão coletiva de nós sabemos fazer, né? Nós temos essa habilidade, então um grupo, na minha concepção, também pode adquirir habilidades de trabalho conjunto, né? Quando a gente diz que um time está entrosado, que aquele grupo de pessoas ele é um grupo entrosado, eles têm habilidade, eles fazem algumas coisas rapidamente e com muita eficiência e eficácia, né? Então, exemplo 2. Uma empresa em biotecnologia cria parcerias estratégicas com universidades e instituições de pesquisa para acessar conhecimentos especializados e recursos para desenvolver novas drogas, por exemplo. Tá? Então, aqui, nesse ponto, tem uma coisa que diferencia muito esse curso aqui de todos os cursos de empreendedorismo que eu já dei. O que é? O empreendedorismo em biotecnologia, tá? Queira ou não, é um nível de empreendedorismo muito mais sofisticado. Tá? Envolve alta tecnologia muitas vezes, envolve pesquisa, desenvolvimento, é totalmente diferente de eu dar um curso, por exemplo, de inovação e empreendedorismo orientado a um setor, vamos dizer assim, que é muito mais simples, vamos dizer assim, uma padaria, uma lanchonete, um bar, né? Então, as bases, os fundamentos do empreendedorismo são o mesmo e da inovação. Só que a aplicação, a execução, ela é diferente. Então, eu estou inclusive revendo um pouco, né, esse curso aqui. Esse curso ele não está sendo uma repetição dos demais, porque não tem como ser. Tá? E essa reflexão, por exemplo, eu estou fazendo agora, dando esse curso para vocês, construindo esse curso, porque não é a mesma coisa. Eu já percebi isso logo na fase de ideação, quando eu estava montando essa aula. Então, eu já estou mudando, já fiz um chaveamento aqui na minha cabeça, né, para mexer um pouco na parte de implementação, de modelagem, porque é uma coisa assim, que necessita muito as parcerias. Tá? Não é viável, por exemplo, você pensar numa empresa de tecnologia, em biotecnologia, na verdade, se você não pensar em parcerias, né, com outros pesquisadores, com outras pessoas, com outros empreendedores, e muito mais amplo do que isso, com laboratórios, com universidades, de fato, porque não tem como prescindir disso num negócio em biotecnologia. Tá? Então, guarda isso aí, porque, de fato, né, isso é uma das coisas que, inclusive, está me estimulando muito aqui nesse curso, esse desafio de pensar no negócio que seja um negócio muito mais, vamos dizer assim, com muito mais ciência, né, muito mais pesquisa, muito mais complexo, inclusive. Né? Então, por fim, o terceiro exemplo, participar de conferências científicas e colaborar com outros cientistas, né? E colaborar com outros cientistas e pesquisadores para compartilhar conhecimento e desenvolver parcerias que impulsionem a pesquisa em biotecnologia. Tá? Essas coisas todas estão associadas a network. Né? A gente está aqui, inclusive, eu estou dando esse curso para vocês hoje em função de um networking construído, né, com o próprio professor Eusébio, que somos professores aqui na UFAL há muitos anos. Né? A gente, no tempo que eu estava no governo do estado, né, o Eusébio era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito atuante, né, colocando adiante a Interacta, por exemplo, a empresa, né, os projetos de pesquisa dele. Então, eu tive contato com ele, e esse networking, né, entre mim e ele, que assim, a gente tem grupos de pesquisa, a gente trabalha em grupos diferentes, mas esse networking está permitindo que a gente possa estar aqui agora, eu estar conversando com vocês, para passar uma experiência diferente, né, de uma pessoa que não é
nem é químico, nem é físico, não é biólogo, não é farmacêutico, é da engenharia e está aqui trazendo alguns insights para ajudar aí vocês aí nesse caminho, tá certo? Então, seguindo aqui o roteiro da aula, tá? Seguindo o roteiro da aula, infelizmente essa aula ela é gravada, a gente não pode interagir, mas vocês vão anotando, vão colocando no quadro do Miro aí, coisas que vocês estejam pensando, né? Vai sempre anotando para não esquecer. Enfim, eu terminei agora essa primeira parte, eu vou separar essa aula, na verdade, em 3 vídeos, tá? Esse vídeo se encerra aqui, com essa primeira parte. Depois, num vídeo só, eu falo sobre ideação. E por fim vai ter o terceiro vídeo, onde eu falo da atividade prática do quadro do Trello e também do texto do Peter Drucker. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, na verdade, que é uma parte ainda dessa aula número 4. Eu te vejo lá.